Olá, tudo bem? Me chamo Bruno Bonfim Macedo, professor de História, e estou aqui para apresentar a nossa aula de hoje. Qual aula é esta? As grandes navegações. Mas antes, vamos ver qual é o objetivo da nossa aula. Compreender e contextualizar o pioneirismo português e espanhol nas grandes navegações, entender o impacto das grandes navegações no Novo Mundo e contextualizar a necessidade que impulsionará o pioneirismo ultramarino. Mas antes de darmos continuidade à nossa aula, vamos retomar alguns conteúdos que a gente viu na aula anterior. Sistema feudal, absolutismo, a ascensão da burguesia, o renascimento comercial. O que tudo isso tem a ver? Vamos lá, vamos repensar aqui. A gente viu que o sistema feudal, por volta do século XIV, começa a entrar em decadência. Aquele sistema onde concede-se terras, ele perde força. Vai abrir espaço para o absolutismo, a concentração política e econômica na mão do rei. Renascimento comercial. Com isso, o comércio volta nos burgos e esse comércio voltando vai dar poder econômico a uma nova classe social. Qual classe social? A burguesia. Essa burguesia ela vai tomar espaço da nobreza. Eles irão se aproximar do rei. Com isso, eles vão financiar o sistema absolutista e vão exigir, vão procurar novas rotas, um novo jeito de comércio para poder se manter aí no poder. Mas o que foram as grandes navegações? Bom, as grandes navegações são um período crucial na história da humanidade, porque demarca uma série de expedições marítimas, expandindo os horizontes geográficos, como assim, profs geográficos? A descoberta de um novo continente, impactando profundamente a economia, a política e a cultura global. Como assim? Economicamente, vai ser feito um novo modelo de comércio. A política, o absolutismo, vai se tornar um modelo político muito mais forte com esse novo comércio, com novas terras. E cultural irá impactar outras civilizações além da Europa. Mas, prof, por que eles não foram antes? Por que não descobriram antes um novo continente? Bom, isso é porque eles acreditavam, tinham uma ideia diferente do que a gente tem atualmente. O sistema, como a gente chama de metodologia científica atual, não existia nesse período. Então, para muitos marinheiros, eles acreditavam que a Terra era plana e que se fossem muito além no mar, eles poderiam cair num tal abismo, poderiam sair da Terra. Além disso, eles acreditavam que existiam monstros, dragões no mar, né? Tem essa questão de chuvas fortes, tempestades, doenças que poderiam ocasionar durante uma viagem. Tudo isso vai impor medo a esses navegantes, que vai atrasar um pouco aí o desenvolvimento das navegações. Mas quais as motivações para as navegações? Bom, a gente tem que ter em mente que a necessidade dos europeus de chegar ao Oriente era extrema. Se chegar ao Oriente, principalmente na Índia, atrás das especiarias da Índia, era de extrema necessidade, porque esses produtos dariam uma sobrevida à carne que eles tinham, trariam a tinta, novas cores de tintas para o comércio, iriam reformular, iriam dar um ajuste no comércio ali europeu. Então a necessidade de se encontrar uma rota para o Oriente era muito importante. A igreja também vai participar disso. Por quê? A igreja, durante o século XIV, ela vai perder muitos fiéis com as reformas que vão ocorrer. E isso vai fazer a necessidade de buscar novos fiéis. Outra coisa vai ser a disputa entre as potências, como Portugal e Espanha, para novos territórios, para novas regiões. Tudo isso vai ocasionar durante o século XV e o século XVI. Perante isso, vamos ver alguns navegantes e suas expedições que ocorreram. Cristóvão Colombo, por exemplo, um espanhol
que saiu em nome da coroa espanhola, chegará ao Caribe, acreditando que tinha chegado às Índias. Isso vai ocorrer em 1492. Vasco da Gama será um português e será o primeiro homem a estabelecer rotas para chegar às Índias, por exemplo. Pedro Álvares Cabral, um outro português, será o homem responsável por descobrir o Brasil, no caso, chegar ao Brasil. Comércio. Bom, as grandes navegações estabeleceram novas rotas comerciais, permitindo o intercâmbio de produtos entre a Europa, África, Ásia e Américas. Isso vai trazer um novo modelo de comércio, o intercâmbio, trazer produtos da Índia para a Europa, para a África, para as Américas. Um novo modelo de comércio é implementado aí. Além disso, alguns países como Portugal e Espanha vão consolidar rotas, vão tomar posse dessas rotas para chegar à Índia, onde vão fortalecer o enriquecimento do Estado, visando o poder e o lucro. As colonizações. Bom, isso aqui é muito importante. Com esse novo modelo de comércio sendo feito, um novo continente sendo descoberto, a colonização vai decorrer disso. As potências europeias irão conquistar e colonizar territórios nos continentes recém-descobertos, estabelecendo impérios e explorando recursos naturais. O nosso ouro, por exemplo, o ouro encaminhado a Portugal. Quais são os impactos dessas grandes navegações? Bom, os impactos são vários, muitos. O comércio global e a exploração colonial enriqueceram potências europeias, fortalecendo estados e permitindo a ascensão de classes sociais. A burguesia vai se tornar muito forte, vai se tornar predominante, vai se tornar parte da coroa. Vai fortalecer esses países, Espanha, por exemplo, e Portugal com o novo continente. A dizimação de povos e culturas originárias das Américas será uma consequência. Por exemplo, a dizimação dos incas, dos maias, dos índios aqui no Brasil. Mão na massa. Vamos refletir um pouco sobre a nossa aula. Vamos refletir um pouco sobre o nosso tema. A chegada dos portugueses ao Brasil implementou novos costumes aos povos indígenas. Como? Qual costumes? Podemos elencar aqui a imposição de uma nova religião, o trabalho escravo impostos aos indígenas, a perda de território para a retirada de recursos como o ouro. Tudo isso foi imposto através dessas grandes navegações. Agora, vamos dar uma continuidade à nossa aula, né? Vamos dar uma continuidade aqui à nossa aula através de uma atividade bem básica. Vocês receberam quizzes, um QR Code, na verdade, e que de acordo com esse QR Code significa uma alternativa. Essa alternativa vai responder à nossa questão. Vamos lá. Quais nações europeias estavam buscando estabelecer novas rotas comerciais? Lá no começo da nossa aula eu falei que eles precisavam chegar às Índias. Para isso precisavam estabelecer rotas para chegar lá. Qual país vai chegar lá primeiro? Quais são os dois países que vão chegar lá primeiro, por exemplo? Dentre as alternativas, coloque o QR Code de vocês de forma que corresponde à alternativa que você quer, que eu irei fazer a leitura desse QR Code. Vamos lá, por favor. O professor aqui vai ler. Ótimo. Isso. Bom, agora, aqui no aplicativo aponta que 85% de vocês acertaram. Vamos ver qual é a nossa alternativa correta? A alternativa C, Portugal e Espanha. Serão eles os pioneiros nessas novas rotas? Serão eles os pioneiros comercialmente que vão conseguir essas rotas de uma forma rápida a chegar ao continente, por exemplo, e vão estabelecer comércio com essas populações na Índia e na Europa, por exemplo. Agora, para a nossa próxima aula, foi postado lá no Classroom de vocês
atividades a serem feitas. Eu peço que vocês respondam às atividades, porque iremos utilizá-las para a nossa próxima aula, onde eu irei fazer a correção dessa atividade e iremos debater sobre cada tema, cada questão que a gente tem lá aqui em sala. Tudo isso através de uma roda de conversa, beleza? Na nossa próxima aula, então a gente vê isso e aguardo vocês até lá.